Você come um doce por se sentir culpado ou você está se sentindo culpado e por isso você come um doce? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hoje a gente vai falar sobre a influência do açúcar na sua autossabotagem. É isso mesmo. Hoje o assunto desse vídeo é como você necessitar de doces de uma forma viciante, de uma forma compulsiva, faz com que você alimente emoções como culpa, como autorrecriminação, como desvalorização, como autocrítica, autojulgamento. E, claro, acaba fazendo com que você não se sinta merecedora, sabote seus planos, sabote seus projetos e não deixe que as coisas deem certo. Então, se você está aqui, você já é alguém que sabe que nós não somos nosso corpo físico, nós não somos as nossas emoções, nem a nossa mente. Nós somos sim uma consciência espiritual que está ocupando aqui esse corpo na matéria com uma série de crenças subconscientes, com uma série de pensamentos, de emoções atrelados, e todo esse conjunto forma a experiência que a gente está tendo aqui. Mas em última instância, nós somos consciência espiritual. E quanto mais a gente trabalha o nosso despertar da consciência, mais a gente potencializa esse poder de observação de si mesmo. E quanto mais você observa a si mesmo, mais você tem o poder de cocriação da realidade que você deseja. Eu estou Giane, professora de autoconhecimento e metafísica, e hoje eu quero falar com vocês sobre esse que foi o assunto da minha cliente de hoje. Então, essa minha cliente estava trazendo problemas e dificuldades com relação a medo, a insegurança. Ela estava fazendo um projeto novo e ela almejando, manifestando, receber financeiramente uma determinada quantia. Mas ela sentia que ela precisava de um apoio, de uma ajuda, porque todos os dias ela sentia internamente esse desconforto de será que eu mereço? Será que vai dar certo? Todas essas dúvidas, todas essas incertezas, mas um pouco mais do que isso. Aquela sensação de que ela não é boa o suficiente. Aquela sensação de que não vai dar certo, de que ela não merece, de que ela não pode. E, gente, eu trabalho com clientes que já têm um nível de espiritualidade, de autoconhecimento, que meditam, que já são terapeutas, que trabalham nessa área. Então, saibam que não existe aquele lugar de falar que eu já virei perfeito, eu já sei tudo. Tá tudo bem a gente assumir as nossas vulnerabilidades, até porque se a gente não tivesse elas, a gente já não estaria mais aqui. Se a gente já tivesse atingido o nível de consciência de Jesus Cristo, a gente não estava aqui, né? Então, o primeiro passo que a gente teve nessa conversa foi de aprender a assumir o que se está sendo sentido. Só que nesse processo de conversar sobre entender mentalmente, né, como um psicólogo vai fazer com você, o porquê você age da forma como você age, a gente fez um trabalho que a gente conhece, vocês devem conhecer, de mesa radiônica, e eu fiz para ela toda a pendulação de tudo que teria ali de impedimento para que ela atingisse esse lugar que ela estava buscando. E uma das coisas que apareceu, na verdade, a única coisa que apareceu como sabotador era vícios. E aí nós fomos conversar, porque vícios, peraí, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas. Que vício seria esse? Né? Não pratico pornografia, que vício seria esse? E a gente chegou à observação do açúcar. Giane, mas açúcar é vício? É. O que a gente considera como vício aqui nesse trabalho que a gente faz de consciência? Vício é tudo aquilo que eu perco o meu, aspas, controle, né? Vamos usar uma palavra melhor. Eu perco o meu domínio, eu perco o meu olhar de observador e eu faço de forma compulsiva ou automática
como se fosse mais forte que eu. Então, vamos dizer que, de repente, eu estou aqui, terminei de almoçar e eu vou lá e como um doce. Isso era algo que é feito na minha geração, pós-geração, e eu faço isso repetidamente e eu nem percebo. E chega um lugar que eu estou fazendo isso há tanto tempo que eu já não consigo mais ficar sem. Então, o que é não conseguir ficar mais sem? Ah, não tem um doce aqui para eu comprar, eu pego o carro e vou em algum lugar comprar um doce. Ah, não tem o doce aqui para eu consumir, eu vou ficar ansioso, vou ficar incomodado, vou começar a querer comer pipoca, mastigar, pegar um chiclete, eu preciso pegar alguma coisa e colocar na boca. O vício, ele é esse lugar de você não, quase como se ele fosse mais forte do que você, entende? E esse consumo do doce, já existem muitos estudos que falam que o açúcar, ele tem um componente viciante similar à cocaína. Então, por isso é tão importante, por exemplo, você olhar para a questão do consumo de açúcar para sua criança. Se você for pai ou mãe, enfim. E aí, enfim, a gente foi olhar para essa questão do doce. E aí ela falou: olha, eu tenho aumentado o consumo dos doces, mas eu acredito que eu consigo parar. E aí eu fui explicar para ela, então, o que está por trás da energia do açúcar, que é o que eu quero que você entenda aqui. Não para que você forme uma crença limitante de que você não pode mais consumir açúcar, mas para que você seja mais consciente do momento em que você vai utilizar açúcar na sua vida. Então, todos os estudos que eu tenho utilizado atualmente são os estudos do Dr. David Hawkins. Dr. David Hawkins, que basicamente tem esses livros aqui, tem outros livros que são em inglês. Dr. David Hawkins, que era um psiquiatra norte-americano, que fez todo um processo de iluminação similar ao que o Buda fez, só que deixou tudo isso registrado, deixou tudo isso mapeado. E ele, como um bom cientista, ele, como um bom médico, não se contentou em apenas ter resultados espirituais na vida dele sem ter uma explicação científica por trás. Então, ele desenvolveu também um método em que é explicado cientificamente como o mundo funciona no âmbito invisível. E como cientificamente também você consegue vencer a sua mente, sair do ego e ir, digamos que, subindo os seus degraus de consciência rumo à iluminação. Foi ele quem criou o mapa da consciência, que é basicamente um estudo das emoções humanas, que em alguns lugares está escrito como Hertz, mas isso não é o estudo fidedigno dele. No estudo dele não existe Hertz, existe sim uma escala em que ele fez uma diagramação de 1 a 1000, onde ele coloca, tá aqui, já peguei antes que eu fale, vocês não ficam entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu tenho que fazer aqui mesmo para me cortar? Peraí, deixa eu puxar minha câmera. Ixi, fiz uma lambança aqui, peraí, pessoal. Pronto, arrumei. Então, ele fez o que é esse mapa da consciência, onde você tem esses diferentes níveis de consciência, que você pode ver aqui, que vai subindo. Essa imagem é autoral minha, tá? Fiz a partir dos livros dele. E tem emoções atreladas a ela e tem esses níveis de consciência, ok? O estudo desses níveis de consciência do Dr. David Hawkins ensina muito sobre o porquê a gente age e reage com um determinado tipo de comportamento, por que a gente tem determinadas coisas que a gente não consegue manifestar, porque a gente tem bloqueios na vida, e tudo isso está atrelado a esses níveis de consciência. Bom, e aí o que tem a ver o açúcar? E vamos lá então entender. Dentro dos níveis de consciência do Dr. David Hawkins,
existe o nível, existe essa escala de 0 a 1000, onde cada numeração dessas corresponde a um nível de consciência que tem uma emoção atrelada, ok? E, cientificamente, ele conseguiu mensurar dentro dessa tabela qual seria o número correspondente, digamos assim, a cada item que existe. Então, existe um estudo vasto dele sobre inúmeras coisas, que não cabe a eu falar aqui agora. Mas o açúcar, ele calibra o número do açúcar, falando bem senso comum, bem grosso modo, mas para vocês entenderem, o açúcar é o número 40. Ele calibra em 40. O que isso significa? Significa que o açúcar, ele tem a vibração aqui, ó, da culpa, tá? Quando você consome o açúcar, e cada elemento, cada coisa que existe na natureza, tudo tem um número aqui para ser representado e tem uma explicação científica que eu não vou explicar aqui agora. Quando você consome açúcar, você vai para o nível 40. Nível 40 é o nível de consciência da culpa. O que é o nível de consciência da culpa? Quem está a maior parte do tempo nesse nível de consciência? Vamos ler aqui primeiro nesse livro aqui. Deixar ir. Nesse campo energético, o indivíduo quer punir e ser punido. Nesse campo energético, a pessoa se comporta com autorrejeição, masoquismo, remorso, mal-estar ou autossabotagem. Ela acredita que é tudo culpa dela. Quando a pessoa vive nesse lugar, nesse campo, ela tem uma propensão maior a passar por acidentes. É aqui que existe o comportamento suicida. E é aqui que tem uma projeção de auto-ódio. E a base de muitas doenças psicossomáticas está no nível de culpa. Aqui, trazendo só uma outra referência do livro dele, em que ele explora também, todos os livros ele explica cada vez mais os níveis. A culpa, tão comumente utilizada na nossa sociedade para manipular e punir, manifesta-se em uma variedade de expressões, como remorso, autorrecriminação, masoquismo e toda a gama de sintomas de vitimização. E aí ele tem um texto maior explicando, mas era isso que eu queria que vocês vissem por enquanto. Então, se eu já estou, no caso dessa minha cliente, ela já está com feridas e traumas de infância que fazem com que ela não se sinta merecedora, não se sinta boa o suficiente. Ela já tem esse lugar de ficar se auto-recriminando. O que acontece quando ela consome açúcar que está no nível 40? Ela vai potencializar essa ferida, esse trauma, essa dor que ela tem. É como se ela estivesse ali, né? Como uma fogueirinha que está com um foguinho bem baixinho, que tem ali uma dor, uma ferida, um trauma, né? Alguma coisa que está ali sempre latente aparecendo e que ela, como praticante de autoconhecimento, de meditação, tem buscado encontrar, integrar essas sombras e mudar. Mas consumir o açúcar é como se jogasse gasolina nessa fogueira e aumentasse ainda mais a autorrecriminação, tudo o que existe por trás do nível de consciência de culpa. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu já tive a experiência, depois que eu estudei esse conteúdo, de cortar o açúcar da minha vida. E a primeira descoberta que eu tive foi que quase tudo que a gente compra tem açúcar. Tá, o pão tem açúcar. Aí eu fui observar, sei lá, o cappuccino que eu comprava, eu estava comprando com açúcar. Quando eu fui tentar observar o tanto de coisa que eu consumia de açúcar, eu entendi que o mundo se move da parte industrializada com açúcar dentro dos rótulos. Leia os rótulos e veja o quanto de açúcar existe em tudo.
E aí eu fui fazer esse processo, então, de troca dos produtos por diet e exclusão daquilo que tinha açúcar. E a motivação que eu tive para fazer isso veio sim com uma sincronicidade. Ao mesmo tempo em que eu estava fazendo esses estudos e eu descobri essa questão do açúcar e eu estava trabalhando a integração das emoções desses níveis de consciência mais baixos do vermelho aqui na minha vida, a gente descobriu a hipótese diagnóstica de autismo na minha filha. E já tinha estudado muito, né? Até os 2 anos de idade, você não dá açúcar, fiz todo esse protocolo, né? Mas aí vai para um aniversário, vai aqui, vai ali, o vizinho, todo mundo apresentou açúcar para ela. O máximo que eu pude poupar minha filha, eu poupei do açúcar. Mas chegou uma hora que ela conheceu o açúcar. E dentro do espectro autista, a sensibilidade é muito maior a tudo que acontece do que numa pessoa que é neurotípica, né? Então, peguei aqui e esqueci que eu tinha cortado. Então, a minha filha reagia emocionalmente ao açúcar com excesso de irritabilidade. Tanto o açúcar como o uso de telas com autoestímulo, né, com excesso, com desenhos de autoestímulo, causava aquela reatividade que se chama popularmente de birra, mas que dentro do autismo a gente entende que não é uma desregulação emocional ali que acontece. E eu percebi o quanto minha filha ficava muito mais regulada quando não dava tela, não dava estímulo e quando não dava o açúcar do que quando ela consumia tela ou açúcar. E aí eu falei, beleza, mas se eu vou tirar o açúcar completamente da vida dela, eu vou passar por isso primeiro, para eu ver como é. E, gente, foi muito difícil. Porque eu percebi que eu tinha esse hábito de todos os dias depois do almoço comer uma paçoquinha, comer um chocolatinho, comer alguma coisa que tinha açúcar. Isso vem da minha família. Minha família tem sobremesa depois da refeição, sempre sobremesa depois da refeição. E aí, eu trabalhei esse autodomínio e você que é uma pessoa que é observador da sua consciência, você que é uma pessoa que quer sair do piloto automático, que se considera alguém que saiu da Matrix, gente, pelo amor de Deus, percebe o quanto que você se deixa dominar pelo açúcar. É só um docinho, tenta ficar sem. Porque foi difícil para mim. Foi um autodomínio muito grande. Era um hábito, junto com um vício, junto com várias coisas juntas. E conforme eu consegui fazer essa troca na minha vida pessoal, na minha rotina, até que, beleza, de segunda a sexta tô conseguindo. Mas no final de semana, quando ia ter reunião de família e que tinha pudim, manjar, sorvete, um monte de sobremesa das reuniões de família, você sustentar, não comer, cara, pensa num negócio que foi difícil, né? E aí, por que eu tô te contando? Porque eu quero que você experimente tentar ficar sem o açúcar. O açúcar de tudo. Tenta por uma semana. Sabe por quê? Porque você vai perceber como que você fica muito mais consciente dos seus padrões que são automáticos. E como você precisa de apoio, de meditação, de conexão com a sua consciência espiritual para sair desse lugar. E aí você pode generalizar, porque o açúcar é um exemplo, mas eu imagino como deve ser uma pessoa com outros tipos de vícios. Como é desafiador conseguir vencê-los. Sem contar que vários mestres espirituais que eu sigo sempre falaram que o corte do açúcar era um processo para o estado de iluminação. Né? E aí tudo isso fez sentido. Bom, então eu fiz esse processo com a minha filha. Primeiro eu senti a dor e a dificuldade que era. Então eu entendi que eu não podia simplesmente cortar o açúcar da vida dela. Eu fiz uma redução gradual e uma substituição de doces
para ela não ficar sem, para que ela consumisse coisas que são diet, porque daí compensa, né? Ela psicologicamente ela acha que está consumindo doce, mas ela não sabe que aquele doce é diet. E fiz o mesmo comigo. E fiz esse processo de forma gradual. E aí o que aconteceu? No começo era um pouco difícil ficar sem. E aí eu sucumbi e falava, azar, nada a ver, isso daí vou comer. E aí eu percebia o quanto eu ficava irritada, impaciente, intolerante quando eu consumia o açúcar. E o quanto meus pensamentos negativos se potencializavam. E minha filha servindo de espelho também, até hoje, né? Ela vai para casa do vovô e da vovó, e aí chupa picolé, e aí come isso, come aquilo, ou vai na casa das primas, enfim, ela tem, né, os momentos em que ela vai consumindo açúcar. E naquele dia, ela fica muito mais irritada e muito mais como se tivesse a flor da pele do que quando ela não está consumindo. Então eu fiz um detox de açúcar da gente. E agora, depois de... Isso foi tudo ano passado, né? Agora a gente está em 2025, mais de 2025, mas no ano passado a gente passou por todo esse processo. E agora é como se eu tivesse esvaziado um copinho cheio. E agora, quando eu consumo, ele é um lugar de muito mais moderação. E ele é um lugar de muito mais equilíbrio. E eu não consumo para suprir alguma necessidade de dor, de desconforto, para engolir alguma coisa, porque sei lá, o doce é comfort food, né? Vai me trazer um conforto, vai me trazer um bem-estar. Porque se eu coloco também a energia do ai, eu mereço, então hoje eu vou comer um doce. Ai, tô me sentindo com conforto, precisando de um conforto, de um colo, então eu vou comer um doce. Você está projetando, né, que esse doce traga a solução das suas dores internas. E o papel não é esse, o projeto de vida não é esse, a jornada de autoconhecimento não é essa. A jornada do autoconhecimento é você olhar para dentro, encarar suas sombras, enfrentar elas e seguir em frente. E aí, pessoal, essa mudança e essa transformação de deixar de usar o açúcar, eu percebo que ela impactou em N áreas da minha vida. Porque nas reuniões sociais, quando você encontra com as pessoas e vai consumir alguma coisa que tem açúcar, enfim, tudo muda, né? Você tem que ter uma restrição, você tem que estar ali o tempo todo se cuidando, se controlando e tal. E eu não quero que você vire uma pessoa bitolada e fale, nunca mais vou consumir açúcar e, sei lá, fique surtado por causa disso. Não é isso, né? Tanto que hoje eu consumo açúcar de novo. Mas eu fiz esse processo muito para eu treinar o meu autodomínio, muito para eu ampliar o meu autoconhecimento, para eu observar melhor a mim mesma, o que eu estava reagindo que era automático, né? E todo esse processo de emoções. E aí, gente, eu quero falar com vocês então sobre você escolher se você quer continuar consumindo açúcar ou não, é uma escolha sua. E eu não quero que você crie uma crença limitante também de que você não pode consumir açúcar porque o açúcar faz mal e lá, lá, lá. Mas eu quero que você entenda que o caso dessa minha cliente, quando você está fragilizado, você está sensível, você está se sentindo numa situação em que você está sentindo culpa ou que você está triste, que você não está bem, que você está aqui, em alguma dessas emoções aqui, né? Você está sentindo vergonha, você está sentindo culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva. Quando você está nessas emoções aqui, você consumiu açúcar, você só vai enfiar gasolina nessa fogueira, tá? Então é nessa hora que você tem que observar ainda mais você mesmo para não se permitir entrar no piloto automático de comer para compensar. É muito diferente você ter uma rotina equilibrada, ser observador de si mesmo, você
tá sempre em conexão com o seu corpo, perguntando para ele quais as necessidades dele hoje, o que, que ele está precisando, tá conectado com essa. Deixa eu explicar isso. Tá conectado mais com com as suas necessidades e entregando para o teu corpo o que ele precisa. E sei lá, hoje você vai celebrar alguma conquista, você vai fazer alguma coisa, você vai comer um doce, mas não por uma compensação, mas sim porque você está num contexto, às vezes você foi na casa de alguém, né? Eu mesma ontem fui na casa da minha tia e tinha um bolo de cenoura com brigadeiro, que delícia, né? Super comi. Mas é esse lugar de se permitir consumir, mas sem ser consumido por ele, sem que ele esteja sendo o dono da sua vida, o açúcar. E aí, eu quero trazer essa reflexão sobre o açúcar, mas também quero que você entenda um pouquinho mais sobre a emoção da culpa, do nível de consciência da culpa. Quando a gente está nesses níveis de consciência que são aqui vermelhos, a gente está nos níveis de força, nos níveis de esforço. A nossa vida é difícil. E se você buscar enfrentar aquilo que te incomoda, aquilo que te traz desconforto, sem reprimir, sem enfiar debaixo do tapete, mas encarando aquilo, você consegue sublimar e sair desses níveis aqui mais baixos, aqui, e ir subindo para cá. Para uma vida em que a maior parte do tempo você está vivendo com essa energia aqui. Então, às vezes você faz muito esforço para tentar mudar de vida, para tentar sentir, para ter abundância, né? Abundância que a gente mais fala. Para ter abundância e prosperidade. Abundância e prosperidade, gente, é 350, tá? É aqui, ó, nível de aceitação. Você precisa chegar nesse nível e ficar vivendo no nível de aceitação para você conseguir ter prosperidade e abundância na sua vida. Então você tem que superar todos esses outros níveis aqui de baixo. Tá? E tem dentro do estudo do Dr. David Hawkins, tem um estudo em que ele explica como subir todos esses níveis aí de consciência, como fazer isso daí como se fosse uma escadaria. Né? Enfim, se você sente culpa e vai comer para compensar, você vai aumentar essa culpa. Que depois você vai ficar ainda se remoendo. Eu vou engordar, eu engordei. Você precisa ressignificar sua relação com esse açúcar também, de olhar e falar: eu posso comer. Eu tenho controle sobre esse doce, não ele que tem controle sobre a minha vida. E quando eu comer, eu posso comer o suficiente que eu não vou engordar, que isso daqui não vai me fazer mal, porque eu tô com a energia da alegria e tudo que eu consumi se transforma em alegria quando entra dentro de mim. Essa parte de alimentação consciente é uma parte que eu nem tinha pensado em entrar, mas acho que você já deve ter passado dessa página se você está aqui assistindo esse vídeo, né? De que você precisa comer com consciência, prestar atenção no que você está comendo, perguntar para o seu corpo o que ele está precisando hoje, observar a sua alimentação no sentido da boca, de mastigar, né? Observar a si mesmo quando está fazendo esse processo, ao invés de ficar, sei lá, assistindo tela enquanto come ou fazendo outras coisas enquanto come. Né? O processo de se alimentar é um processo de amor próprio. E aquilo que você está pensando ou sentindo no momento em que você está comendo se transforma também a nutrição que vai para o seu corpo. Então, se você está comendo por raiva ou com raiva, aquilo entra no seu corpo com energia de raiva. Pode ser um brócolis, ele vai entrar no seu corpo com energia de raiva. Se você está comendo com culpa, ai que doce delicioso, meu Deus, mas eu vou engordar. Vai virar culpa, vai engordar mesmo. Tudo
tudo diz respeito ao que você pensa, o que você acredita sobre aquilo que você está fazendo. Então, beleza, eu acredito que o açúcar transporta a gente para níveis de consciência vermelhinhos aqui. Mas eu sei que se eu estou num dia bom e eu estou me mantendo bem, eu consumir esse açúcar não vai trazer nenhum impacto. Agora a questão é que a maior parte das pessoas, 78% das pessoas, está a maior parte do dia aqui, ó, nos vermelhinhos. E aí você só aumenta a sua autocrítica, sua autorrejeição, seus medos, né? Tudo mais que eu falei aqui. Então, falando aqui para minha cliente, que eu gravei esse vídeo para mandar para ela também, para expandir um pouco mais a conversa que a gente teve, toda vez que você tiver se vitimizando, toda vez que você estiver se auto-recriminando, toda vez que você estiver pensando sobre si mesma com um lugar de que você não pode, você não é suficiente, você não merece, você não é boa, isso daqui não vai dar certo, todos esses pensamentos negativos, evite o açúcar. Ele vai aumentar isso em você. E pare e olhe para essa emoção. Gente, a gente vai ter ao longo da nossa jornada aqui, enquanto a gente não virar lá, ó, nível lá em cima de os níveis aqui de cima de iluminação, né, de Jesus Cristo e tudo mais. Quando a gente estiver aqui nos outros, a gente vai sentir as emoções negativas. O problema é você reprimir elas, suprimir elas, não deixar que elas existam, enfiar debaixo do tapete, querer comer um doce para compensar e para esquecer que aquela emoção existe. E esse é o processo que eu ensino no curso Esvaziar para Receber. Eu ensino vocês, se você tem preguiça, não quer ler os livros do Dr. David Hawkins, eu ensino no curso Esvaziar para Receber como você se conecta com os níveis de coragem até aceitação, ali vai para o amarelo e verde, como encarar esses vermelhinhos aqui para sair deles, porque o processo é tudo o que você traz à luz é dissipado. Toda sombra desaparece a partir da luz. Então, quando você traz para a consciência e se torna consciente, opa, eu estou comendo um doce por quê? Ah, porque eu estou fazendo um padrão automático da minha família. Eu estou seguindo um roteiro que está aqui acontecendo faz muitos anos e eu não tinha percebido. Beleza. Então, eu agora escolho conscientemente mudar isso. Ah, não, eu tô comendo doce porque, porque eu tô ansiosa e parece que o doce me acalma. Beleza, gente, a gente já sabe, tem estudo que o chocolate traz um monte de liberação hormonal que mexe com todo o nosso bem-estar. Ok, eu sei que chocolate traz serotonina e tudo mais, mas você vai depender dele para você se sentir bem? Ou você vai olhar e falar, tá, deixa eu encarar, onde que tá esse mal-estar aqui? Onde que eu tô me sentindo mal? Deixa eu olhar para esse mal-estar. Deixa eu deixar que ele exista em mim. Sem querer mudar. Deixa eu aceitar que existe uma ferida em mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso olhar. Eu preciso deixar que ela exista. Esse é o processo que eu chamo de liberação psicossomática. Você pode fazer aqui algumas aulas de amostra desse curso grátis. Eu deixei numa playlist, vou deixar aqui para vocês também. Em algum lugar eu vou deixar. Para que você possa começar a ter esse olhar sobre si mesmo. E ao deixar existir essa culpa, ao não querer engolir ela, ao não querer suprimir, reprimir ela automaticamente se esvai e você vai saindo desses lugares, desses níveis de consciência. É super simples, não tem segredo nenhum. Dentro de cada um dos livros do Dr. David Hawkins, ele explica esses níveis de consciência, explica cada uma dessas emoções. Eu também fiz esse processo, deixa eu ver se eu não consigo colocar aqui. Eu também fiz esse processo, anotei, tá tudo lá, escrito mastigado, se você quiser, claro. Se você não quiser, é simples. Fecha seus olhos. Na hora que veio
Normalmente, que vai vir a vontade do doce, você vai sentir desejo. Vem o desejo do açúcar, a sensação. Observa seu corpo, observa sua boca, começa a salivar. Sustenta a sensação do desejar sem ter. Sustenta. Se permite sentir o desejo. Eu quero. Observa que esse desejo muitas vezes vai se transformar em raiva, como se fosse uma criança mimada que queria muito uma coisa e você vai ficando irritada porque você não tem. Sustente a raiva e fique ali sustentando e sentindo essa raiva de querer e não ter. Quando você conseguir sustentar essa energia do desejo, você aumenta o seu, que a gente chama de lastro emocional, a sua capacidade de suportar coisas, de suportar sentimentos. E você vai se fortalecendo emocionalmente, criando o que a gente chama de domínio emocional, sendo realmente alguém que consegue gerenciar as emoções. Você permite que a emoção chegue, permite que ela exista pelo tempo que for necessário e permite que ela se vá. Isso é deixar ir. É o processo de desapego, não resistência e não julgamento de tudo que acontece com você. Seja do que você pensa, seja do que você sente, seja das situações. E esse é o nobre caminho também que o Buda ensinou para a iluminação. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Para que querer saber? Isso compete a Deus. E você é o autor da sua história. Só você pode trabalhar as suas emoções. Só você pode enfrentar as suas sombras. Não tem nenhum terapeuta, nenhum médico, nenhum profissional da saúde, ninguém que vai fazer isso por você. É você com você mesmo para sair do que você chama hoje de sofrimento psicológico, de dores emocionais, de feridas e traumas de infância e viver uma vida com aceitação, com abundância, em que você consiga co-criar financeiramente aquilo que você quer, em que você deixe de se auto-sabotar, em que você permita que a abundância flua na sua vida e que cada dia mais você tenha paz interior, tranquilidade, sabendo que existe sim toda uma regência divina, uma providência divina que guia tudo que está acontecendo. A sua alma escolheu muitas coisas para você viver aqui. E quanto menos resistência e julgamento você tiver, e menos conexão e apego com o ego você tiver, mais você vai ver que nada na vida é uma batalha. Você recupera seu poder pessoal, você vive no que o Dr. David Hawkins chama desses níveis aqui do fazer e ser, que são os níveis do poder, que é sem esforço. Então é isso por hoje. Espero que eu tenha conseguido trazer tudo que eu queria falar. Hoje foi um vídeo que eu gravei um pouco correndo e sabe aquele dia quando dá tudo errado? Tudo que eu tentei organizar para gravar esse vídeo não estava funcionando. Mas é assim, eu aceito, agradeço e entendo que precisava talvez ser assim, nessa simplicidade e com essa exposição da minha vulnerabilidade mesmo, de não ter conseguido organizar tudo como eu queria. Aliás, o perfeccionismo é o nível da vergonha. Né? Então, eu tenho buscado deixar minha autenticidade florescer e esquecido um pouco dessa vergonha, desse perfeccionismo que muitas vezes me travariam e eu não teria gravado esse vídeo aqui porque ele não estava perfeito do jeito que eu gostaria. São muitos aprendizados. E espero que eu possa compartilhar cada vez mais a vida com você e trazer as transformações minhas, dos meus clientes, enfim, para que possa ser uma contribuição para a jornada de todo mundo. Vou deixar aqui então, como eu falei, a playlist, tá? A playlist do gratuita, onde tem algumas informações do curso, algumas informações não, tem algumas aulas gravadas, gratuitas, que eu disponibilizei, mas as aulas em que eu explico
cada um dos níveis de consciência eu não pude colocar gratuitamente ao vivo, porque depois eu descobri que eu estava usando um material que era com direitos autorais. Então, isso daí eu só estou usando lá no material que é fechado, tá bom? Gratidão, beijos e até a próxima.